Irmãos, eu tenho comentado já há algum tempo, desde o início da análise deste livro, do livro de Atos dos Apóstolos, que este livro que nós temos em mão é um registro histórico que foi escrito por um homem chamado Lucas e que ele conta para nós, os seus leitores, a história de uma igreja em formação. Nós temos visto aqui a história da igreja cristã se desenvolvendo. Este é um momento de transição dentro da história da igreja. A igreja ela inicia, de acordo com nós entendemos ali em Atos 2, com o derramar do Espírito Santo sobre os discípulos, e essa igreja que começa lá no início de Atos, ela é bem diferente em termos de estrutura, em termos de desafios, em termos de características da igreja que nós vamos encontrar em Atos 28. Nós vemos a igreja aqui durante o período do livro de Atos, ela vai se desenvolvendo, ela vai encontrando os novos desafios, ela vai tendo uma estrutura mais complexa. Então isso a gente tem que ter sempre em mente. Nós estamos aqui diante de um registro que é uma transição. A igreja de Atos, dentro do próprio livro, é diferente, Atos 2 é diferente do lado final, e também é diferente da igreja dos nossos dias, porque há questões culturais envolvidas, existem questões de estrutura que foram sendo desenvolvidas com o passar do tempo, e isso tudo faz parte e é normal dentro dessa história. E ao longo do seu relato aqui, de Lucas, sobre uma igreja que está em transformação, em desenvolvimento, Lucas, ele de tempos em tempos, ele nos dá uma espécie de relatório sobre o progresso da igreja. Nós já vimos 2 desses relatórios até aqui. Houve o primeiro lá em Atos 2, dos versos 42 a 47. Você pode até anotar esse texto para ler depois, como fica bem claro ali, Lucas dando um relatório sobre o progresso da igreja. Então, o primeiro é Atos 2, 42 a 47. Depois nós vimos um em Atos capítulo 6, verso 7. E aqui nós encontramos mais uma vez isso, nesse verso 31 de Atos 9. E Lucas vai ainda fazer, até o final do livro, mais 4 relatórios como esse, mais 4 momentos onde ele para e dá um resumo do que estava acontecendo. Dá um panorama geral acerca da igreja naquele momento. Então eu diria que esse é o mínimo que você precisa saber antes de fazer a leitura desse versículo. Que isso aqui é Lucas dando um relatório, um parecer do estado da igreja daquele momento, naquele período, diante daquela realidade que encontramos ali até o capítulo 9 do livro de Atos. Então é uma igreja em desenvolvimento, e aí Lucas para por um momento e narra qual é o momento que eles estão vivendo. Então vamos ver agora o que Lucas tem a nos dizer sobre este resumo da igreja em um momento histórico, onde nós temos que lembrar o que já foi visto aqui, pouco tempo depois da conversão de Saulo, poucos anos depois. Saulo ele já prega sobre Jesus, fez isso em Damasco, estava fazendo isso em Jerusalém. Ambos os lugares rejeitaram a pregação de Saulo e ele foge, ele vai até a cidade onde ele nasceu, a cidade de Tarso. Então, quando para-se esse momento da saída de Saulo, do contexto da igreja local em Jerusalém, Lucas agora nos fornece um breve relatório do que estava acontecendo ali. Então acompanhe comigo o verso 31, diz assim a palavra do Senhor. Assim, a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo, crescia em número. Esse é o relatório que ele nos dá deste momento. E sendo este livro, irmão, um livro histórico, sendo este livro um livro que propõe a nos contar a história da igreja em um momento de transição, nós jamais, como regra, isso dentro da teologia é aprendido, pelo menos em bons seminários de teologia, a gente nunca pega o livro de Atos e constrói doutrinas para a nossa igreja hoje. A gente nunca pode pegar coisas aqui do livro e transformar em práticas para nós hoje. Por quê? Porque nós entendemos que isso aqui é transitório. As doutrinas para a igreja nós vamos encontrar nas epístolas, nas cartas onde Paulo instrui as igrejas. É dali que se saem as doutrinas e as nossas práticas como igreja hoje.
Mas a gente não pode, por exemplo, pegar o texto lá de Atos 2, onde o Espírito Santo ele cai sobre os discípulos, é derramado sobre os discípulos como uma maneira visível, línguas de fogo. Houve ali um milagre da manifestação dos dons, de idiomas, de línguas ali. Nós não podemos pegar aquele texto e dizer, olha, irmãos, todos nós temos que passar por isso. Se você vai receber o Espírito Santo, você vai ter que ver uma língua de fogo descendo sobre a sua cabeça. Você tem que também fazer algum tipo de milagre para ser a evidência disso. Não. Nós entendemos que aquilo foi necessário naquele momento. E nós vimos os porquês quando vimos esse texto. Então, esse seria um equívoco, nós pegarmos aqui e dizer, tudo isso aqui é para nós hoje. Não, porque isso aqui é uma história em progresso, em transição. Por outro lado, irmãos, é óbvio que existem certos princípios, existem aqui certos desejos e intenções de Deus para a igreja que permanecem de forma universal para todos os tempos. Esta é uma verdade no texto que nós veremos aqui. Lucas ele está trazendo, sim, o relatório da igreja daquele momento específico, é algo muito particular do que viveu a igreja ali, mas aqui neste relatório existem coisas que nós podemos afirmar com segurança, fazem parte da intenção de Deus para a igreja, para o seu povo, em todos os tempos. Isso aqui é desejo de Deus de uma forma atemporal. Qualquer crente ou igreja deve experimentar aquilo que está incluído aqui no texto. Por quê? Porque isso excede o contexto do momento. Isso excede as questões meramente daquele tempo, daquela realidade. Eu sei que muitas vezes nós somos tentados a querer saber a vontade de Deus para a nossa vida. Nós queremos saber algo claro de Deus sobre nós, o que Deus fará conosco, qual é o desejo de Deus para a minha vida. E nós sabemos que a Bíblia, Deus, ele não nos dá muitas informações detalhadas e particulares sobre nós. Mas certas coisas ele revela, deixando bem claro qual é a sua intenção para nós. Você gostaria de saber qual é a intenção de Deus para você? O texto dessa manhã nos mostra pelo menos 3 coisas que Deus deseja para todo o seu povo. Então, se você quer saber qual é o desejo de Deus para a sua vida, o texto de hoje nos mostra pelo menos 3 desejos de Deus para você. É 3 desejos de Deus para todo o seu povo. E aqui nós teremos algo que é importante para nós e que nos traz muito consolo, edificação e paz. E essa é a vontade de Deus para o seu povo. Paz, edificação e consolo. Lembram, semana passada eu citei o texto de Mateus 11, 28. O texto diz assim, venham a mim, Jesus dizendo, né? Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Pois bem, todo aquele que se achega ao Senhor, todo aquele que se achega a Cristo com fé, recebe paz. E aqui nós poderíamos substituir paz por descanso, é a mesma ideia. Todo aquele que se achega ao Senhor recebe edificação. E todo aquele que se achega ao Senhor recebe consolo. E é isso que nós veremos aqui. 3 intenções de Deus para o seu povo. A primeira intenção do Senhor para nós, para aqueles que creem, é paz. E aí acompanhem comigo a primeira parte do verso 31, onde ele diz assim, assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria. Irmão, se você tem acompanhado até aqui as exposições, isso aqui é surpreendente. Por quê? Porque o que nós temos visto até aqui? Nós temos visto uma igreja sofrendo. Nós vimos um evangelista chamado Estevão sendo morto a pedrada, apedrejado, por pregar sobre Jesus. Nós temos visto uma perseguição que inicia com Saulo e que depois passa a perseguir Saulo. Passamos por 2 tentativas de assassinato da pessoa de Saulo. Nós encontramos agora, do nada, Lucas dizendo, assim
a igreja tinha paz. Assim como, se nós só temos visto aqui perseguição, sofrimento, morte, ameaças. Irmãos, parece que neste primeiro período de perseguição que a igreja sofreu, ela teve início muito por conta da obstinação do próprio Saulo em fazer essa perseguição. Começou lá com ele tentando prender os discípulos de Jesus. Depois ele parte para Damasco com essa intenção, mas Saulo se converte. E aí parece que a perseguição toma como foco o próprio Saulo. Os líderes queriam acabar com Saulo, matar a Saulo. E aí quando Saulo ele sai de Jerusalém, de Damasco e vai para uma cidade mais distante, parece que Lucas está dando a entender aqui que essa saída de cena de Saulo agora, porque o texto anterior que nós vimos, no verso 30, diz que levaram Saulo até Cesareia e dali ele partiu para Tarso. Parece que por causa disso, a igreja então passou a experimentar um período de tranquilidade. Parece que a perseguição e o sofrimento estava muito vinculado à pessoa de Saulo. E ele diz, olha, quando Saulo se retira, a igreja passa a experimentar um tempo de paz. Toda a igreja. Por que toda a igreja? Porque ele usa a expressão, houve paz na Judéia, Galileia e Samaria. Isso aqui é a ideia de que toda a região onde há cristãos. É como se ele dissesse toda a Palestina. Todo o território onde há crentes houve paz. E por que que isso é uma expressão geral? Porque até este momento nós não temos nenhuma informação sobre o evangelho chegando na Galileia. Ele não fala de ninguém convertido na Galileia. Ele não citou ainda o evangelho sendo pregado lá. Então ele quer generalizar, ele quer dizer, ó, onde há cristãos neste momento houve paz. Eles tiveram descanso. Eles tiveram tranquilidade. Então parece que o momento de turbulência deu uma parada ali com a questão de Saulo saindo de cena. Porém, irmãos, eu creio que essa paz que Lucas relata aqui nesse verso 31, essa paz que ele diz que agora era desfrutada na igreja, ela não se refere somente à ausência de perseguição e sofrimento. Eu creio que não é só isso que está embutido na palavra. Eu acredito que Lucas ele está citando algo ainda mais importante e mais profundo nessa declaração. Ele está dizendo que os cristãos eles desfrutam paz não apenas no sentido da ausência do sofrimento, não apenas no sentido da ausência de perseguições, mas eles estão ali agora enfrentando, desfrutando um período de paz que vai além das circunstâncias. Os cristãos estão em paz com Deus. Porque, irmãos, é sempre preciso lembrar de algo que Jesus ele disse desde o princípio aos seus discípulos, mesmo antes de começar qualquer perseguição, quando ele ainda estava ensinando os apóstolos. E o que ele disse para os seus apóstolos por diversas vezes? Neste mundo vocês terão aflições. As aflições vão nos acompanhar como cristãos. Ou seja, Jesus está dizendo, olha, mesmo diante de uma aparente ausência de perseguição, mesmo se aparentemente não há sofrimento envolvido, ao menos externo, o viver do verdadeiro cristão, aquele que carrega o nome de Jesus, aquele que vive buscando seguir os seus mandamentos, viver dessa forma como Cristo, sempre atrairá algum tipo de oposição, algum tipo de dificuldade, algum tipo de sofrimento, algum tipo de luta, de guerra, nem que seja contra o meu próprio pecado. Nem que seja contra mim mesmo, lutando a vida diária de um crente querendo santidade em sua vida. Nós, como cristãos, travamos guerras diárias
contra a nossa própria velha natureza. Por isso que a paz que o Senhor nos oferece, essa paz que a igreja desfruta, é uma paz diferente de qualquer outra. De tal forma que Jesus, ele deixou isso também claro. Lá em João 14, 27, ele vai dizer: deixo com vocês a minha paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo dá. Jesus está dizendo: olha, eu vou dar a vocês um tipo de paz que é diferente daquela que o mundo propõe. Não é da mesma forma. E a minha paz que eu dou deixará o coração de vocês sem medo e sem angústia. Você já parou para pensar em que sentido que a paz de Cristo é diferente da paz que o mundo oferece? Nós temos visto ao longo dessas semanas as tratativas de paz na guerra da Ucrânia. Não está tentando sendo costurar, parece que está cada vez mais longe, mas há essas tentativas, fazer acordos, tratados. Essa paz o mundo oferece. Mas qual será a paz que Deus nos oferece? Por que será que o mundo não consegue nunca encontrar um estado permanente e duradouro de paz? Parece que sempre esses tratados, esses acordos, eles são frágeis. Eles podem ser rompidos a qualquer momento. Por qual motivo será que, diante de tantos avanços que os seres humanos conseguiram em termos sociais, culturais, acadêmicos, mas o mundo permanece mesmo assim repleto de conflitos e guerras? Por que será que a humanidade jamais consegue descansar em um estado de tranquilidade dos uns com os outros? As pessoas estão sempre em guerra. É só você andar num dia de trânsito movimentado, na hora do rush, que você vai ver, parece que as pessoas saem de casa para arrumar conflito. A pessoa simplesmente virou à esquerda sem dar seta, falou: se prepare para ouvir, né? Ameaças de morte. Por que será que isso acontece se todo final do ano, no Réveillon, nós estamos lá? Ai, meu desejo é paz, amor e paz. No dia 2 de janeiro, nós estamos brigando com o vizinho do lado. Por que isso acontece? Irmãos, isso ocorre porque o homem, o ser humano, ele vive uma guerra interior. O ser humano, ele está em permanente conflito. E este conflito interno diz respeito a ele e o seu Criador. Ele e o seu Criador. A guerra do homem em pecado contra um Deus santo. Esse é o conflito que o ser humano não consegue resolver e que extrapola para fora. Uma vez eu ouvi um pastor dizendo, que, eu não sei se eu concordo completamente com isso, mas que a nossa guerra uns com os outros é porque o homem é a imagem e semelhança de Deus. E como estou em guerra com Deus, eu vou fazer, e eu não posso chegar a Deus para lutar com ele, eu luto com aquele que porta a imagem de Deus. Não sei se concordo totalmente com isso teologicamente, mas é uma boa ilustração. Parece que é mais ou menos por aí. A paz que o mundo vai nos oferecer é uma paz que depende das circunstâncias externas. A paz que o mundo nos oferece é a paz de uma vida de sucesso. É a paz da segurança financeira. É a paz do seu bem-estar físico, estar bem de saúde. Só que esse tipo de paz que o mundo oferece é completamente temporária e condicionada ao momento. Se eu estou bem, estou em paz. Se eu tenho uma boa reserva financeira, estou em paz. Essa paz, ela envolve ausência de conflitos, algo que é frágil e superficial. A paz que o mundo propõe jamais trata questões profundas como a angústia da alma. A paz que o mundo oferece jamais trata a nossa ansiedade e o nosso medo do amanhã. E ela nunca conseguirá tratar a culpa que todo homem carrega aqui dentro por causa do seu pecado.
O mundo não consegue trazer paz para essas questões complexas da alma. Já a paz que Cristo nos oferece tem origem divina. É dom de Deus. Ela é resultado de uma reconciliação com Ele através de Cristo. É uma paz que transcende as circunstâncias. É por isso que o cristão canta. Eu não olho as circunstâncias. Essa paz que eu sinto na minha alma não é porque tudo me vai bem. É porque eu estou em paz com o Senhor, o meu Criador. Essa paz, ela é fundamentada em uma obra, na obra redentora de Cristo, que morreu no meu lugar para me reconciliar com aquele que me criou. Essa paz não depende das circunstâncias. Não depende de nada externo. Depende apenas do Senhor e daquilo que Ele fez por nós. Eu gosto muito de uma definição sobre sentido de paz nas Escrituras que um teólogo do passado ele fez. Eu não vou citar o nome porque eu não vou saber pronunciar o nome desse indivíduo. Então não quero passar vergonha. Mas o que importa é a definição. Ele diz assim que o bem que a igreja desfruta, a paz que a igreja desfruta ao longo da história, que não depende de circunstância, que a paz no sentido bíblico é o estado tranquilo da alma que tem certeza de sua salvação por Cristo. E assim, porque sabe da sua salvação, nada teme da parte de Deus. Vive contente com a sua sorte neste mundo, seja qual for. Você olha, a paz de alguém que entendeu que foi salvo não depende de circunstância. Ele está sempre contente com a sua situação de momento, seja ela qual for. Prosperidade ou escassez. Saúde ou doença. Não importa a circunstância, porque eu tenho paz com o Senhor. Ou ainda, como disse Charles Spurgeon, esse eu vou dizer porque é fácil de pronunciar. Ele também disse, quando o rei recém-nascido apareceu, a faixa com a qual ele estava enrolado era a bandeira branca da paz. Essa manjedoura foi o lugar onde o tratado foi assinado. O tratado que traz paz, ele diz, olha, foi assinado no nascimento de Cristo, pelo qual a guerra deveria ser interrompida entre a consciência do homem e ele, descanso da alma, nos livrar da culpa, e entre a consciência do homem e Deus. Irmãos, é importante entender isso. É muito importante. Especialmente dentro de uma cultura que parece que ser crente é necessariamente ausência de sofrimento. Se você é crente, você não pode ter problema. Irmãos, é importante entender. Jesus não veio para este mundo fortalecer a sua mente com positividade e boa energia. Jesus não veio para este mundo para realizar todos os seus sonhos. Essa é a última do mundo gospel, né? A pregação de que se você sonhou, se Deus te deu esse sonho é porque Ele vai te dar. Eu sonhei com uma Ferrari. O Senhor vai me dar, não sei como. Chega a ser absurdo um negócio desse. Jesus não veio para isso. Jesus não veio para este mundo para nos ensinar como devemos conviver com a nossa iniquidade. Ai, como que eu tenho que aprender a encarar as consequências dos meus pecados? Não. Jesus não veio para este mundo acalmar você com uma falsa paz ou com um mero consolo de momento. Não, Jesus veio te dar a libertação verdadeira. Jesus veio te dar a liberdade dos seus pecados e das consequências do pecado. Jesus veio para te reconciliar com o Senhor que lhe criou. Foi para isso que Jesus veio. E só isso promove verdadeira paz. Só isso acalma o nosso coração. O coração do homem não encontra descanso longe do Senhor. O coração do homem corre atrás do vento, tentando encontrar um sentido. Mas ele nunca encontra fora daquele que o criou. Nunca.
Essa paz que Jesus nos oferece é que excede entendimento. Essa paz é que o mundo não é capaz de nos dar e nunca será. E aí eu pergunto, você desfruta desse tipo de paz? Você já chegou em algum momento a desfrutar dessa paz que excede a compreensão? Essa paz que vem até nós em momentos de dificuldade, de crise. E aí você se sente em paz. E aquilo não faz sentido. Poxa, eu estou passando por isso, mas estou tranquilo. Estou bem. Estou forte. Ou será que você vive essa guerra constante? Essa guerra que nunca há paz, não há paz consigo mesmo, não há paz com aqueles que estão próximos, você não tem paz com ninguém. Porque isso, irmãos, é um reflexo de alguém que não encontrou a verdadeira paz. Você já encontrou descanso para sua alma? Se você ainda vive este eterno conflito, seja internamente, seja com as pessoas, então talvez você nunca encontrou verdadeiramente aquele que é o príncipe da paz. Porque muitas pessoas acham que estão em Cristo, mas nunca experimentaram aquilo que Ele tem para nos dar. Pessoas acham que estão em Cristo, mas nunca entregaram a sua vida verdadeiramente a Ele, e por isso nunca descansaram no seu amor, na sua provisão. Irmãos, é importante nós pensarmos sobre isso. Tem um grande evangelista do passado, George Whitefield, que ele fala sobre a sua própria experiência nesse sentido. Ele disse assim: eu sei por triste experiência o que é adormecer embalado por uma falsa paz. Por muito tempo fiquei adormecido. Por muito tempo me considerei um cristão, quando nada sabia sobre o Senhor Jesus Cristo. Aquilo que a gente repete aqui muitas vezes, irmãos. Um dos meus maiores medos como pastor é deixar as pessoas acomodadas em um estado de religiosidade morta. É por isso que sempre que possível, reflita. Porque não há nada mais perigoso do que você achar que está em Cristo, mas não conhecer nada de Cristo. Não se preocupar com as suas palavras, não viver de acordo como Ele diz que temos que viver, e por isso nunca experimentar aquilo que Ele tem para nos dar. E a intenção de Deus para os seus filhos é que eles descansem, que eles encontrem aquela paz que Cristo dá. Em segundo lugar, a intenção de Deus para os seus filhos é também a edificação. E agora, nos versos 31 até a segunda parte, ele diz ali: assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. E aqui nós encontramos a segunda intenção de Deus para o seu povo, a edificação. Na Bíblia, edificar significa fazer crescer. A ideia é exata da própria palavra, a definição da palavra. Trabalhar na construção de um edifício que ainda não foi completado. Um edifício que ainda está sendo construído, que está incompleto. E no Novo Testamento existem vários textos que falam sobre isso. O propósito de Deus na nossa edificação. E talvez um dos mais conhecidos é Efésios 4. Então eu peço que você mantenha aí marcado Atos 9, mas vá até Efésios 4. Um pouquinho para frente aí, você já encontra. Efésios capítulo 4, versos 11 a 16. Acompanhe porque esse texto é bem claro em relação a... Hoje nós vamos passear em alguns textos, tá, irmão? Um deles é Efésios, depois nós vamos ver um pouquinho do Antigo Testamento. Efésios 4, versos 11 a 16. O capítulo de Efésios 4 inteiro vai ser exposto em agosto aqui na igreja. 5 pregações sobre igreja, em comemoração ao aniversário da nossa igreja.
5 pregações, 5 pregadores. E cada um desses pregadores são aqui da igreja. Então, se prepare. São os irmãos da igreja que vão pregar esses textos. Vai ser bem interessante. Efésios 4, versos 11 a 16. Diz ali o texto. E ele mesmo concedeu, ele mesmo quem? Cristo. Concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ele está dizendo, olha, Deus concedeu pessoas com dons diferentes, com funções diferentes na igreja. Com vistas, com o objetivo do quê? Do aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. O que é esse corpo de Cristo? A igreja. É uma metáfora para a igreja, para a congregação. Paulo usa essa ilustração. Nós somos como o corpo de Cristo. Cada um de nós é um membro deste corpo. Cada membro tem a sua função, mas todos bem ajustados andam bem e são saudáveis. Essa é a ideia. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para quê? Para que tudo isso? Por que nós temos que crescer, aprender, maturidade, conhecimento sobre Jesus? Para que não sejamos mais como crianças, inocentes, que vão de um lado para o outro, arrastados pelas ondas e levados de um lado por outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, para que nós não sejamos enganados por pessoas que dizem, não, mas Jesus, ele não é Deus. Ah, mas para você ser salvo, você tem que fazer muitas coisas boas. É para isso, para você saber, conhecer a Bíblia e dizer, isso está errado. Eu não vou cair nessa. Porque eu sei, eu entendi, eu aprendi, eu sou maduro nesse sentido. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça desse corpo, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Portanto, irmãos, a edificação da igreja ela é um conceito cristão que se refere ao processo de fortalecimento, de crescimento espiritual de cada um que faz parte dessa comunidade da fé. Cada membro, cada pessoa nesse corpo ocupa uma função. Tem dons que foram dados por Deus, dons espirituais, e eles têm que ser usados em benefício uns dos outros. Paulo está dizendo, olha, quando esse corpo está bem ajustado, quando esse corpo, onde cada membro está cumprindo o seu papel, o resultado é crescimento, é edificação, é maturidade, é conhecimento de Jesus, e consequentemente com tudo isso nós estamos mais seguros em relação ao engano, ao erro, a falsos mestres que falam coisas que Deus nunca disse. Percebam também, agora volte a Atos, que essa edificação, que é a vontade de Deus para o seu povo, está atrelada a um tipo de caminhar. O que diz o texto aí? Edificando-se, caminhando, no quê? No temor do Senhor. Ou seja, não há edificação sem o caminhar no temor do Senhor. E aqui, irmãos, o temor do Senhor é outro tema recorrente nas Escrituras. E é outro tema que pode muitas vezes ser mal compreendido. E aí eu suponho um teste simples para você. Se eu pedisse, explique para mim o que é o temor do Senhor, você saberia responder? O que significa temer a Deus? Você saberia a resposta disso? Você saberia definir o que é temor do Senhor? O ato de temer a Deus é discutido ao longo de todo o Antigo Testamento. Talvez o texto mais conhecido sobre isso seja Provérbios 9:10. Você deve lembrar, onde ele fala que o temor do Senhor é o quê? O princípio da sabedoria. Ele fala. Esse é o princípio da sabedoria. Em outros lugares, o temor do Senhor vai ser visto, ele é visto no Antigo Testamento como uma obrigação. É uma responsabilidade que todo ser humano tem que ter. Ele é visto dessa forma. Não é algo opcional.
Nós devemos nutrir temor do Senhor. E aí eu quero que você vá lá agora lá para Deuteronômio, que é o 5º livro das Escrituras, o 5º livro de Moisés, no capítulo 10. E aqui nós vamos ver alguns textos em Deuteronômio, porque ele trata bastante sobre esse assunto. Deuteronômio 10, versos 12 e 13. Deuteronômio 10, versos 12 a 13. Olha só a pergunta que Moisés faz. Aqui, irmão, só para dar um contexto breve, Deuteronômio é um livro que Moisés escreve como um resumo da lei para aquela geração que vai agora entrar na Terra Prometida. Então ele está recapitulando um pouco da história e relembrando os aspectos principais da lei que Deus entregou ao povo lá no Monte Sinai. Então agora o povo de Israel está às portas da Terra Prometida, numa transição de liderança entre Moisés e Josué. Moisés não entra na terra. O povo vai entrar sob a liderança de Josué. Então Moisés aqui está, no último momento da sua vida, relembrando e reafirmando aquilo que é mais importante, antes que ele adentre a tomar posse daquela terra que Deus prometeu. E aqui ele faz uma pergunta retórica no texto. Deuteronômio 10, versos 12 e 13. Ele diz assim: e agora, Israel, o que é que o Senhor requer de vocês? Não é que vocês temam o Senhor, seu Deus, andem em todos os seus caminhos, amem e sirvam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, para guardarem os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje lhes ordeno para o bem de vocês? Então repare que só na pergunta, ele diz: o que é que o Senhor requer de vocês? E aí vem 5 mandamentos na resposta. 5 coisas que Deus requer. A primeira, temer ao Senhor. Depois, andar nos seus caminhos. Depois, amar ao Senhor. Depois, servir ao Senhor. E por último, guardar os seus mandamentos. Tudo isso, as 5 coisas, são expressões de reverência a Deus. Mas, repare que temer a Deus ocorre em primeiro lugar. Por quê? Porque todo o resto depende dessa primeira característica. Se uma pessoa não teme a Deus, ela não consegue cumprir o restante. Aqui mesmo no livro de Deuteronômio, no capítulo 5, verso 29, o Senhor diz para Moisés que o seu desejo era que as pessoas o temessem de forma suficiente para que fossem capazes de obedecer aos mandamentos. Deus diz assim para Moisés: o meu desejo é que o povo me temesse de forma suficiente para que eles pudessem me obedecer. Então, queridos, a obediência, o servir, o andar nos caminhos está diretamente relacionado com temer a Deus. O temor do Senhor nos conduz até a submissão à sua vontade. Quando existe temor, existe obediência. Quando não há temor, não há obediência. É só refletir um pouco. Por que será que muitas vezes as pessoas fazem coisas que sabem estar errado? Por que muitas vezes as pessoas fazem coisas que sabem que são pecado? Por que que alguém aprende por meio da palavra que mentir é errado, mas permanece mentindo? Por que será que alguém que sabe que a Bíblia ela não autoriza um tipo de relacionamento que visa casamento com alguém que não crê? A Bíblia é clara nesse sentido, mas mesmo assim a pessoa insiste em continuar com isso e vai até o fim. Por que será que alguém consegue subir no púlpito de uma igreja e ensinar coisas que a Bíblia nunca ensinou? Como pode alguém dizer para outro, Deus falou comigo, e não ter a certeza se foi Deus ou se foi a sua própria consciência? Como isso é possível? Sabe por quê, irmãos? Porque essas pessoas
não temem a Deus de forma suficiente a submeter toda a sua vontade ao Senhor. Falta temor. Talvez o Deus que a pessoa criou na sua mente não seja o Deus da Bíblia. Muitas pessoas nutrem no seu coração uma ideia de um Deus que é distante, que não interfere, que jamais pune o pecado do homem, que não é um Deus de justiça, é só o Deus paz e amor. Por isso que nós temos que aprender sobre Deus biblicamente, da maneira como Ele se revelou a nós. Porque quando nós vemos o Deus da Bíblia, nós vemos um Deus que é grandioso, que é todo-poderoso, que é santo, que é justo, que se ira com o pecado e que jamais terá por inocente o pecador. Quando nós cremos no Deus das Escrituras, o temor é natural. Não há como não temer esse Deus. Se você correr os seus olhos aí em Deuteronômio 11, se você ainda está aí no 10, você pode reparar dos versos 1 a 5, onde a ideia que Moisés fala sobre amar a Deus, né? Ele ame o Senhor, o Deus de vocês, e sempre guardem os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos, os seus mandamentos. E aí ele pede ali no verso 3, considerem os sinais e as obras que ele fez. Considere tudo que ele fez, o seu imenso poder. Ele diz, olha, obedeçam os mandamentos do Senhor. Para isso, lembre-se de quem ele é. Lembre-se daquilo que ele fez da sua mão poderosa. De como ele puniu os egípcios. Como ele puniu o faraó. Lembre-se disso. Temor ao Senhor, andar nos seus caminhos, obedecer a Ele. A dinâmica disso é muito semelhante à relação de um filho com o seu pai. É muito semelhante. A própria Escritura faz essa comparação. Veja aí Deuteronômio capítulo 8. Capítulo 8, versos 5 e 6. Olha o que Deus diz ali. Portanto, saibam em seu coração que assim como um homem disciplina o seu filho, assim o Senhor, seu Deus, disciplina vocês. Guardem os mandamentos do Senhor, seu Deus, para que vocês andem nos seus caminhos e o temam. Irmãos, tem duas coisas que fazem o filho obedecer o seu pai. E ambas andam juntas. Este mesmo princípio nós vamos aplicar à nossa obediência ao Senhor, o nosso Deus e Pai. É exatamente da mesma forma. A primeira razão que faz um filho obedecer o seu pai é o amor reverente que ele nutre por ele. O filho admira o seu pai. O filho ama o seu pai. O filho não quer ver o seu pai decepcionado. E isso faz com que o filho queira sempre agradar o seu pai. Alegrar o seu pai por meio das suas atitudes, por meio da sua obediência. É desejo do filho. O filho não quer ver o seu pai chateado por causa das suas atitudes e más condutas. Então, porque o filho olha o seu pai e o admira, ele busca sempre viver de uma maneira que o agrade. Só que apenas isso muitas vezes não é suficiente. Somente o amor reverente às vezes não basta para uma obediência perfeita. Aí entra um outro princípio, que é o medo da punição. Um pai que ama, disciplina o seu filho. É preciso haver o pavor das consequências da minha desobediência. Jonathan Edwards, nas suas resoluções, uma delas ele diz assim: resolvi nunca fazer qualquer coisa que eu temesse fazer se essa fosse a minha última hora da vida. Irmão, isso aqui é uma resolução baseada em temor a Deus. Ele diz assim, olha, eu vou viver como se sempre fosse o meu último dia nesse mundo. Como se hoje eu fosse prestar contas com Deus na minha vida. Porque se eu viver assim, consciente disso, eu serei mais cuidadoso. Eu serei mais obediente, mais cauteloso com a minha vida.
É uma resolução que brota de um coração que teme a Deus e que sabe que prestará contas da sua vida diante daquele que é um justo juiz. Irmão, se toda vez que o filho desobedece, ele recebe carinho, presente, recompensa, atenção amorosa, o que vai acontecer com essa criança? Mas quando o filho sabe que o ato de desobedecer envolve consequências negativas, que ele sofrerá com isso, isso é um freio para ele. Isso é um freio, irmãos. É semelhante à nossa lei, a lei civil. A lei que o Estado coloca sobre nós é um freio para a nossa maldade. Se você fizer algo errado, você pagará por isso. Essa é a ideia. E ambos os conceitos estão envolvidos no temor do Senhor. Seja o positivo, um amor reverente, seja o negativo, o medo da punição. Isso tem que estar junto. Ambos estão presentes. Isso nutre aquilo que nós chamamos de temor do Senhor. Um amor que é reverente a quem Ele é, mas ao mesmo tempo que tem medo das consequências. É assim que funciona. E aí disso brota mais uma meditação. Você teme ao Senhor? Você teme a Deus? Você procura viver de acordo com os mandamentos dele? Quando você é confrontado com algo, você procura obedecer ou ainda insiste em tentar negociar? Será que você procura consertar aquilo que você sabe que está errado na sua vida? Você tem abandonado coisas que você sabe que são pecaminosas diante do Senhor? Irmãos, nós podemos ser rápidos em concordar que matar é errado e que eu nunca farei isso. Mas muitas vezes coisas pequenas aos nossos olhos, como uma fofoca, como mentira, como inveja, como consumo de conteúdo inadequado e imoral, como gula, como TV Box pirata. Eu tenho todos os canais lá em casa por R$ 29,90. Tu paga quanto só na Netflix? Nossa, que burro. É pecado, irmãos. Pirataria é crime, portanto pecado. Expor nudez, relacionamentos não autorizados pela palavra, isso às vezes passa. Matar errado, roubar errado. Mas, roubar aqui o gatunete, o que a gente chamava antigamente, fazer um enjambrezinho para pagar menos luz, Essas coisas passam sem problema. Mas todo mundo faz, pastor. Mas eu até conheço um pastor que diz que não é errado. A gente escuta cada coisa, irmãos. Não é fácil. Eu tenho um amigo crente que fez isso e ele está bem, até hoje. Deus tem abençoado. Irmãos, eu não estou defendendo uma ideia de perfeição aqui, porque isso vai ser impossível a nós. Mas sempre que nós insistimos no pecado de forma consciente, esse é o problema, irmãos. É quando você sabe que algo está errado e você continua com aquilo. Isso é sinal que falta temor. Falta temor, talvez, por você acha que a punição nunca vai chegar. Que esse dia nunca vai chegar de prestação de contas. Que isso está distante. Eu sou jovem. Jovem pode tudo. É o futuro do Brasil. A maior mentira que já pregaram para as pessoas. O jovem é o futuro do Brasil. Se fosse, nós estávamos lascados. Irmãos, nós precisamos de temor ao Senhor. Isso precisa crescer em nós, porque isso nos conduz à edificação, a uma vida cada vez mais santa. E esse é o desejo de Deus para nós, que a gente cresça, se edifique, e não se esqueça daquilo que Hebreus 12:14 diz. Sem santificação, todo mundo verá a Deus. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Por fim, a terceira e última intenção de Deus para os filhos, para os seus filhos, que é o consolo. Volte lá, Atos, capítulo 9, verso 31. Diz ali: assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor,
e no consolo do Espírito Santo cresciam em número. Então, este consolo do Espírito Santo, irmãos, nos remete ao texto mais conhecido sobre essa promessa, que é lá de João 14. Jesus ele prometeu enviar aquele que é o Consolador. Lá em João 14, versos 16 e 17, diz assim: E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará com vocês. Irmãos, no original, Consolador é a tradução grega da palavra Parakletos. É uma palavra que a gente não encontra uma tradução perfeita do que ela significa. Porque literalmente ela significa um conceito mais amplo, que é a ideia de aquele que é convocado para estar ao lado de alguém. Então a palavra consolador é uma boa tradução. Ela exprime esse conceito. Alguém que é colocado do nosso lado para estar conosco e nos ajudar. Essa é a ideia. E aqui a palavra que aparece em Atos é da mesma raiz, paracletos. Aqui aparece a palavra paracleses, que é exatamente o mesmo conceito. Alguém que se aproxima para estar conosco e nos ajudar. Irmãos, todo crente desfruta disso. Que promessa maravilhosa. Todo crente possui o próprio Deus, por meio da pessoa do Espírito Santo, ao seu lado. A todo o momento. Sempre pronto para nos socorrer, para nos animar, para nos encorajar, para nos exortar e para também nos consolar. O Espírito Santo, ele nunca deixa a companhia dos seus filhos. Nunca. Nenhum momento. Ele está sempre pronto a estar conosco nas horas mais escuras da nossa vida. Está sempre pronto para nos direcionar em meios e momentos de confusão, de dúvida. Ele está ao nosso lado para nos dar poder em um momento onde nós vamos pregar sobre Jesus, falar de Jesus. Ele está sempre ali. E lá em João, mesmo no Evangelho de João, só no capítulo 16, os versos 13 e 15, Jesus fala um pouco mais sobre a obra do Espírito. Ele diz assim: porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, Jesus diz, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo que o Pai tem é meu. E por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar a vocês. Nesse texto, Jesus diz que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. E aí logo vem à mente alguém que em algum momento disse que ele era a verdade. Quem será que disse que era a verdade? Jesus. Da mesma forma que nós encontramos as Escrituras sendo chamada a verdade de Deus. A palavra, nós chamamos, a palavra é a verdade. Então você tem conceitos aqui que se unem. É o Espírito da verdade que fala sobre aquele que é a verdade e que nos ajuda a aprender e a crer naquela revelação que é a verdade de Deus. O que isso nos ensina sobre o Espírito? Que tudo que o Espírito Santo faz está sempre de acordo, alinhado com Jesus e com a Bíblia. Sempre. O Consolador é o Espírito que vem nos guiar a Cristo, aquele que é a verdade. O Espírito é aquele que vem para nos ensinar sobre a palavra, que é igualmente verdadeira. O Espírito Santo jamais afasta alguém de Jesus ou da Bíblia. O Espírito Santo vai mostrar o caminho, vai iluminar para que nós possamos conhecer Jesus e a palavra. Um outro ponto interessante aqui, que ele diz que o Espírito Santo glorificará a Jesus. Jesus diz, ele me glorificará. O próprio Espírito Santo, ele não atua em benefício próprio para a sua glorificação, mas ele glorifica o Filho. Ele atua para que o Filho seja glorificado. E por que nós temos que saber disso? Porque nós vivemos uma cultura evangélica
que tende a colocar o Espírito Santo como o alvo maior do culto e da adoração. A Bíblia nunca autorizou isso ser feito. E antes que alguém pense que isso é uma heresia, o pastor falando de heresia, que o Espírito Santo não pode ser cultuado. Irmãos, o Espírito Santo, ele é digno de culto e adoração. Ele está em nós, ele está aqui no culto, ele está presente na nossa adoração, ele cumpre o seu papel no plano da salvação, mas ele atua para glorificar o Filho. O texto está dizendo isso. Portanto, se em algum lugar só se fala do Espírito Santo, irmãos, eu já fui em lugares onde cada 5 palavras que eram ditas, 6 era Espírito Santo. Espírito Santo vem sobre nós, Espírito Santo, é só Espírito Santo. Nesses lugares onde se diz, não, mas aqui o Espírito tem liberdade. Aqui é grande poder do Espírito. Mas nesse mesmo lugar não é pregado o Evangelho de Jesus. E não é ensinado a Bíblia, que é a verdade. Então, o Espírito que está ali é qualquer outro, menos o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque ele jamais afasta as pessoas de Cristo e da Bíblia. Jamais. Pelo contrário. O cristianismo é cristocêntrico. Ele é focado na obra de Cristo. E o Espírito atua para que isso seja feito. Se você quiser saber se uma pessoa é cheia do Espírito ou se uma igreja é cheia do Espírito, basta ver. Se a pessoa está vivendo, se a igreja está vivendo com Cristo no centro. Basta ver se a pessoa está vivendo ou se a igreja está sendo guiada pela palavra. Basta ver se os frutos são compatíveis com o exemplo que Cristo deixou. Basta ver se a palavra é exposta, se é pregada, se é ensinada. Basta ver se há testemunho sobre Jesus, se a pessoa prega sobre Jesus para os outros, ou se o evangelho é pregado. Essas são as verdadeiras marcas de estar cheios do Espírito. Então, resumindo, irmãos, ter o Espírito Santo como nosso consolador é ter o próprio Deus habitando em nós. Um Espírito que atua para nos ensinar a palavra, para nos guiar na verdade e para nos levar a Cristo. O Espírito Santo, ele conforta o nosso coração, a nossa mente em um mundo conturbado. Ele vem com poder habitar em nós e nos dá a capacidade de viver de acordo com Ele, com o Santo Espírito, para que a gente possa viver vidas que glorifiquem ao Senhor. Mas sempre lembre, o Espírito Santo nunca atua separado ou fora de Jesus e da palavra. Nunca. Jamais. Então, queridos, para concluir, na parte final aqui desse relatório, lá de Atos 9:31, texto que nós estamos vendo, Lucas diz que neste momento a igreja crescia em número. Então era um momento de crescimento, de expansão, à medida que Deus ia colocando, acrescentando mais e mais pessoas ali. A igreja do nosso Senhor Jesus, mesmo em nossos dias, ela deve experimentar esses mesmos pontos observados no versículo dessa manhã. É vontade de Deus, é intenção de Deus para nós que cremos, para os seus filhos, para a sua igreja, que a gente encontre paz, descanso. Não somente no sentido de ausência de tribulações, mas no sentido de uma paz encontrada na reconciliação com Deus por meio do Criador, por meio de Cristo. Um tipo de paz que o mundo desconhece. Um tipo de paz que nos faz estar tranquilos, independente das circunstâncias. Você já deve ter visto por aí, irmãos, testemunhos. O último que eu me lembro, marcante, foi naquele que aconteceu em Santa Catarina, de uma creche, que o cara entrou e esfaqueou umas crianças. E eu me lembro da entrevista de um dos pais que era crente. E ele não estava lá desesperado. Ele estava lá dizendo, eu louvo a Deus pelo tempo que eu tive o meu filho. Irmãos, isso aí é paz que o mundo desconhece. Como assim? Esse pai não está desesperado.
Essa é a paz que o Senhor nos dá. Se Ele nos coloca um fardo do tamanho como o fardo desse pai nas costas teve que carregar, Ele dará o consolo. Ele sustentará. Ele manterá ele perseverante na fé. Essa é a paz que Deus nos oferece. Essa é a paz que o mundo desconhece. É uma paz que podemos enfrentar momentos de tristeza, porque isso faz parte, mas o crente jamais estará desesperado ou jamais se sentirá desamparado, porque ele descansa nos cuidados do seu soberano Deus. É também vontade de Deus para nós a edificação, crescimento espiritual, crescimento no conhecimento da palavra, um crescimento que nos traz maturidade e que nos impede de ficar de um lado para o outro atrás de cada novidade que aparece. Agora tem uma nova doutrina em outro lugar. Agora a moda é a igreja com as paredes pretas, vamos lá. Agora, irmãos, o cristão maduro, ele tem discernimento. Ele sabe aquilo que é importante. Aquilo que não podemos abrir mão de coisas que são secundárias, ele sabe identificar essas coisas. Essa é a vontade de Deus para nós. Edificação que é fruto do caminhar no temor do Senhor, que gera santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E por fim, a vontade também de Deus para nós, o consolo, a certeza de que o próprio Deus está conosco o tempo todo. Sempre pronto para nos animar em tempos difíceis, sempre pronto a nos conceder poder para falar de Jesus para os outros. E diante disso eu pergunto, você tem experimentado essas coisas na sua vida? Você tem paz? Você tem visto santificação e edificação na sua vida? Você sente o consolo daquele que é o nosso Consolador? O Espírito Santo de Deus. Se não, queridos, busque o Senhor Jesus enquanto Ele pode ser achado. Se você ainda vive em guerra, se você não encontra santificação, se você não sente esse consolo que é sobrenatural, clame a Ele. Ore a Ele por perdão, peça para Ele. Pai, eu ouvi tudo aqui e eu não tenho desfrutado disso que eles falam. Então me ajuda. Se o Senhor é real, me alcança com teu Santo Espírito. Eu quero ter o Consolador comigo ao meu lado. Me concede. Me perdoe dos meus pecados e me una a ti. Abandone todo tipo de mérito, de orgulho e recorra a Cristo como único e suficiente Salvador, para que aí você possa desfrutar daquela que é vontade de Deus para os seus filhos. Paz, edificação e consolo. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, louvamos ao Senhor por tantas bênçãos, por tão grande misericórdia que nós encontramos em Cristo. Obrigado pela Tua palavra, obrigado por podermos saber qual é a vontade do Senhor para nós, e essa vontade, como a própria palavra nos fala, ela é certamente boa, perfeita e agradável. Nos ajuda, Pai, a encontrar essa paz que excede o entendimento, que o mundo não pode nos dar. Nos concede, Deus, a capacidade de andarmos no temor do Senhor e sermos edificados por meio disso, guardando os seus mandamentos e vivendo vida que lhe agrade, que te glorifique. Que possamos ter um relacionamento com o Senhor da mesma maneira como com um pai natural, onde nós admiramos e desejamos agradá-lo com um amor reverente, mas ao mesmo tempo também temendo as consequências da desobediência. Que assim seja o nosso caminhar, Pai. Que possamos olhar para o Senhor com reverência, lembrando o Deus grandioso, majestoso que o Senhor é. E possamos nisso ser movidos também a temer as consequências do nosso pecado e o dia onde prestaremos contas da nossa vida. E que, acima de tudo também, Deus, possamos ter o Espírito Santo habitando em nós. Sabemos que essa é uma obra sobrenatural do Senhor e eu peço, Pai, que cada um aqui possa receber o dom do Espírito, para que possa sentir o consolo que só Ele pode dar. Pai, não deixa que nenhum de nós se perca. Não deixa que nenhum de nós permaneça incrédulo, com o coração
duro, morto em seus delitos e pecados, mas que o Senhor possa trazer vida a todos nós, para que a gente possa experimentar da tua paz, da edificação e do consolo do Espírito. Louvamos ao Senhor e oramos em nome de Cristo. Amém.